Juliano traz a questão aqui que eu sabia que ia surgir, foi trazida aqui pelo Juliano. É duro saber que todo esse esforço em acabar com as saídas temporárias vai bater no STF e provavelmente irão derrubar essa lei. A sociedade que perde nisso tudo é um risco fortíssimo. Há, de fato, esse risco de que o STF considere algum tipo de inconstitucionalidade nessa legislação, porque, infelizmente, aqui no Brasil vigora um entendimento que é errado dentro do direito penal. Ele foi inaugurado a partir de uma distorção da função da pena, que é a ideia de que a pena estabelecida para quem comete crimes tem por finalidade primordial fazer com que o indivíduo se reabilite à convivência em sociedade. Isso é falso. Esse é um efeito que é relegado a terceiro ou quarto plano, a depender da teoria que se utilize na pena. Mas a função primordial da pena é salvaguardar a sociedade, é retirar da circulação social aquele indivíduo que demonstrou não saber conviver sob as regras que regem essa sociedade. Se o indivíduo não respeita as leis, que são as regras de convivência social, ele não tem como continuar convivendo nessa sociedade, porque ele representa um risco para ela. Ele, ao não respeitar as leis, ele agride, ele ofende o direito de alguém em maior ou menor potencial, e por conta disso ele tem de sair desse ciclo social, dessa convivência social. A função primordial da pena é essa, é a salvaguarda da sociedade, a proteção social. Num segundo momento, surge o efeito pedagógico, que é a ideia de ele entender que a sua postura em não respeitar as leis tem consequência. E a consequência é a privação de sua liberdade. E nesse efeito secundário, que é o efeito pedagógico, o efeito de sentir que há uma repressão, há uma consequência negativa, há uma divisão, né, que é o efeito pedagógico direto, que é pessoal, do próprio indivíduo perceber isso, e o efeito pedagógico coletivo, que é a sociedade perceber que aquilo é punido, o que vai servir como elemento de desestímulo à nova prática criminosa, porque se percebe, ó, fulano fez aquilo errado e está pagando pelo seu erro. Então, se alguém faz alguma coisa errada, vai pagar por aquilo. É por isso que há uma divisão, você sabe se a reabilitação é o terceiro ou quarto, porque há quem considere o efeito pedagógico um elemento só que se subdivide, e há quem considere o efeito pedagógico pessoal como segundo elemento e o efeito pedagógico coletivo, que é o de ilustração social, como terceiro, e só na sequência vem o outro efeito, que é permitir que o indivíduo se recapacite a voltar ao convívio social, ou para voltar ao convívio social. Então, este que é, na melhor das hipóteses, o terceiro efeito da pena, aqui no Brasil é tratado como o primeiro. É como se o indivíduo, na hora que ele entra na prisão, toda a preocupação passa a ser com ele voltar para conviver em sociedade, o que é, aliás, um absurdo, porque esse mesmo segmento de pensamento ideológico penal é aquele que coloca o criminoso como vítima da sociedade, né? Que ele não teve opção, que ele acabou sendo levado à prática de crimes. Então ele é vítima da sociedade, ele comete o crime, ele é preso, e a ideia é fazer com que ele volte à sociedade o mais rápido possível, justamente onde ele foi vítima. Então é algo que não faz sentido sequer dentro da ideologia esquerdista de defesa dos criminosos, de defesa ou de vitimização criminal, né? Da defesa do criminoso como vítima. Mas é isso que, infelizmente, vigora aqui no Brasil, e há essa inversão, e por conta dessa inversão há toda essa defesa que se faz
dos criminosos. E, infelizmente, isso sim pode esbarrar em discussões judiciais e ser a diretriz a se adotar para decidir os processos. Se começar um julgamento que parta do princípio de que a pena tem esta função primordial, pode-se entender que desses dispositivos ou o fim desse direito é algo inconstitucional. Então, muito boa aqui a colocação do Juliano, porque nos permite um pouco já sinalizar ou antever, né? Antever o que pode vir pela frente. Valeu aqui ao Juliano pela participação.